E aí tive contato com esse camarada, o Franco, tomara que ele não esteja escutando. Mas. Salve, Franco. Franco era mafioso, Não bolado. queremos você aqui. Ele era italiano mafioso, perigoso. mano. Ele era do tipo Caramba. que ele tinha uma empresa de. Uma gráfica, né? Então ele passava pelos outros trabalhos das outras pessoas e derrubava a placa. Ele quebrava a placa da Quebrava, galera. mano. Já vi ele fazendo isso. Mas, tipo assim, era só 2 gráficas lá ou não? Ou a Não, pessoa tinha várias. Uma guerra. Mas se duas não guerras. era dele, quebra, porque se pá uma hora chega nele. Eu acho que a ideia do cara é causar prejuízo no outro, né? Não entendia muito bem. mas- tipo, só causar, tipo, dano, só pra incomodar, tá ligado? Tá todo mundo lá sossegado, então vamos perturbar a galera. Mentalidade de escassez. Pô, esse cara tá né? muito Eu de vou boa, quebrar mano. Essa aqui a plaquinha tá muito placa. nova aqui. Vamos quebrar essa parada. Fala, imigrantes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast, que é o podcast não aleatório, mas aleatório deste planeta. Hoje nós estamos recebendo aí 2 convidados especiais, como sempre, né, João? Mas antes de chamar eles, fala Sim, aí, João, senhor. como é que você tá? Como é que você passou a semana? Tudo bem? Tudo certo? E aí? Eu tô indo bem, cara. Semana tá boa, tô descansando bastante. Quase não tá Graças a chuvosa Deus. essa semana, né, pra trabalhar E tá de bike. gostoso, e tá gostoso, que tá chovendinho, essa garoinha tá gostosa. Garoinha com um vento que parece que... 65 quilômetros, mas tá gostoso porque eu tô em casa descansando, cara. Cara, sabe que hoje eu vinha vindo pra casa e eu vi um redemoinho de folhas, cara. Cara, deixa eu te falar uma parada. Na frente da minha casa tem um rodamuinho, todas as folhas pararam na frente da minha casa. Eu vou tirar uma foto e vou colocar lá Tu no... tinha varrido recém. Não, eu vou tirar uma foto e vou publicar a casa dos 2 vizinhos do meu lado e a nossa. Eu acho que é lá que o vento faz a curva. Entendeu? Porque as folhas pararam na onde eu entro com o carro. Você acredita? Então, assim, tirando isso, e as folhas que eu catei do fundo do quintal hoje, tudo, tá muito boa essa O semana. vizinho que não para de fazer festa. O vizinho... Foi exatamente isso. Eu descansei essa semana, mas carreguei pedra todos os dias. Poxa, Mas no mais, eu velho. tô bem. E Ah, você, a sua semana, como tá indo? Tá ótimo, tá indo daquele jeito. E veio. Maravilha. Isso é uma maravilha, muito bom mesmo. Mas vamos lá. Esse casal que a gente vai receber hoje, eles são mochileiros, cariocas, já viveram em outros países, fora do Brasil e fora aqui de UK, tá? São hosts do podcast Hackeando a Realidade, aonde eles falam, te dão umas dicas e expõem o pensamento e o conhecimento que eles têm sobre o autoconhecimento, tá? Então eu vou pedir aqui para todo mundo nessa sala, você que tá na sua sala, uma salva de palmas para Tiago Padula e Cléo Araújo. Sejam muito Salve. bem-vindos. Muito bem-vindos, gente. Muito obrigado por vocês estarem Maravilha. aqui. Muito legal. Espero que vocês estejam animados, como nós estamos animados. É uma Uma satisfação. honra. Com realmente, certeza. receber Uma vocês satisfação, uma honra poder estar aqui com vocês. aqui. Muito massa, cara. E pra gente começar, já puxar essa história, não vamos alongar muito, mas pra gente já saber, gostaria de saber a idade de vocês, da onde vocês são, tá? E, se possível, já podem nos dizer o que vocês faziam antes de enfrentar essa viagem louca do autoconhecimento pela Europa. Pela Europa não, né? Porque pelo que eu fiquei sabendo, Isso. eles viajaram pra outros países aí que não fazem parte do continente europeu. Aí, ó. Exatamente. Inclusive, passaram pela faixa de Gaza de avião. Foi? Passaram? Verdade. Passaram? Verdade. Passa? Mesmo. Acho que Eu não. chutei essa. Acho que Essa não, mas vai. eu fui. Cheguei bem pertinho. Essa eu chutei. Não sei. O João, ele Cheguei- ficou até cheguei bem- assustado. cheguei- Não, ele ficou Já impressionado. tomei 2 sustos aqui hoje. Aí, tipo, eu preciso aqui. Não, mas cheguei bem perto. Cheguei bem perto da faixa Bem de Gaza, mas não cheguei lá, não. Maravilha. Então vamos lá. A idade de vocês, please. Então eu vou começar. Vocês são... Nossa, que delicadeza. Primeiras Uma damas. dama aqui, né? Então, tenho 29 anos, sou de Cabo Frio, litoral do Rio de Janeiro. Morei lá a maior parte da minha vida. Morei um pequeno período no Rio pra fazer a formação de comissária de bordo, mas aí não deu certo. Voltei pra Cabo Frio, comecei a faculdade de educação física. Então, lá eu trabalhava com CrossFit e com Low Pressure Fitness. Então, a minha formação é educação Low física. pressure fitness, o que O que, é isso? que é? Low Pressure Fitness é uma técnica de core training que melhora a sua... O que é core training? Core training é quando você melhora o seu core, né? Abdômen, sim. abdominal, paravertebral. Então, ele trabalha com os músculos mais internos do seu abdômen. E aí, melhora a postura. Mulheres que têm incontinência urinária. Diminui a festa diástase, dependendo do tamanho.
Então melhora a sempre aptidão me disseram, cardiorrespiratória. vai começar a academia, tu tem que melhorar o teu core. Sempre me falaram isso. É isso. Porque você tem que pensar que o seu tronco, né, é o que te sustenta. Se você não tem um core forte, né, um abdômen paravertebral forte, você começa a sentir dores. Entendi. Na lombar. Em tudo, em né? tudo. A lombar é um músculo bem pequenininho, né? E Porque aí dizem que não é possível você ter um abdômen forte sem ter uma lombar forte. E vice-versa. É? mais ou menos. Mais ou menos. Porque você tem que pensar que o abdômen, ele não é só o reto abdominal, né? Então, ele tem o transverso, ele tem o oblíquo, ele tem os músculos mais internos do abdômen, que é como se fosse uma cinta natural. Você já viu naquela galera que usa cinto pra Sim, treinar? que é pra dar... Pra concentrar a força, dizem. Uma coisa assim, eu não sei se é a mesma coisa. É pra dar estabilidade. Ok. Então, se você tem a sua cinta natural forte, você não precisa daquele cinto. Tá aí um tema Entendeu? podcast, né, cara? Exercício físico Sim. na Europa. E aí o LPF, ele trabalha em cima disso, né? Ele faz você ficar forte. Já viram aquela galera, tipo, que é super forte, tem abdômen de tanquinho, e aí não consegue ficar em pé 10 minutos na fila porque começa a sentir dor nas costas? Isso é falta de competência abdominal. Então você tá trincado, você só é trincado, mas ele não tem competência pra te deixar em pé sem sentir dor. Então o LPF, ele trabalha em cima disso. Sou meio suspeita, poderia ficar 3 horas e meia falando só sobre atividade física aqui com vocês. E vai voltar pra falar disso. Mas Vamos, enfim. porque eu acho que daria até um tema legal a gente trazer isso. Falar sobre a educação física mesmo, porque é muito importante pra É muito saúde. importante. Até porque aqui, Principalmente pra né, gente que tá fora. não tem personal trainer na academia. Não tem professor. É só se tu pagar, né? Se Se pagar particular. E É. lá, inclusive, deu aula por aqui, fez Dei aula por aqui. E o CrossFit também, né? Então, na verdade, eu juntava os dois. Porque o LPF é Low Pressure Fitness. Então, ele é bem low, bem devagar, com baixa pressão, né? Bem completamente o oposto do CrossFit. Então, Que é eu um usei- esporte de explosão, né? exatamente. Então, eu juntei as duas técnicas pra melhorar principalmente a minha performance na Não é época que eu nada- treinava. Não é do meu campo de expertise, mas eu geralmente ajudo a Cleo explicando sobre o Low Pressure Fitness. A maioria das pessoas conhece a yoga. É bem a vibe da yoga, assim. É Faz uma ligação. postura e respiração. É o que rola no LPF. Basicamente, né? Envolve basicamente posturas, né? Trabalho de posturas e respiração. Foi inspirado. Tem algumas linhas que quem criou que veio junto, né? Que é a yoga, o pilates, a hipopressiva, que é uma outra técnica. A pessoa chegou, era um estudioso, pegou o melhor de todos os mundos e aí juntou o LPF. E aí foi assim que criou. Nossa. E daí tu trabalhava com isso no Brasil? Trabalhava mais com CrossFit. Basicamente, a maior parte do meu tempo era com CrossFit e um pouco com LPF também. Essas duas coisas que eu trabalhava essas duas áreas, né, que eu trabalhava no Brasil. Mas pra quem tá escutando agora aí, que talvez é interessado no CrossFit, agora que o CrossFit tá bem em moda. Né? Tá em alta, é um Tá em esporte. moda desde 2012, eu acho, 14, que... Então, mas é uma coisa que não se falava antes. O CrossFit é antigo? O CrossFit antigo, 2009, eu acho, se eu não me engano. Se não me foge a data. Mas é 2009. Mas mais ou menos por 2014, 2015, que começou assim. Eu comecei a mostrar praticar CrossFit assim que eu entrei antes de entrar na faculdade, em 2011, talvez. Foi quando eu comecei. Ninguém sabia falar de CrossFit. O que aconteceu? Um professor de São Paulo foi morar em Cabo Frio. Então, absolutamente ninguém conhecia o CrossFit na minha cidade. Uma cidade interior do Rio de Janeiro, mesmo com a internet, mas ninguém conhecia. Então, ele abriu o box de CrossFit e ele foi dar aula de CrossFit no lugar onde eu fazia Muay Thai. Eu sou faixa... eu dava aula de Muay Thai também. Gosh, coitado do Thiago. Eu sou Por isso que eu sou faixa azul escura ponta preta de Muay Thai, então eu fazia Muay Thai e veio esse professor dar o CrossFit. Então eu juntei o Muay Thai com o CrossFit. Imagina a galera de interior vendo esse pessoal correndo com um tronco de árvore no braço aqui. Mais ou menos isso. Tirando pneu. Mais ou menos Aqui isso. atrás, É. perto da nossa casa aqui, tem um box de CrossFit aqui na rua de trás. É um pavilhão Maneiro. ali super velho, com ponte e tal, tu passa assim. E inclusive do lado tem um estúdio de gravação de música. Que eu vi a placa outro dia, eu vi música saindo lá de dentro, fui ver o que era um estúdio de música. Coisa que tu nem imagina, assim, parece um buraco ali. Aham. Tipo, tem pra todo lugar isso aí. Vocês falaram do coitado do Thiago, tem uma história que vou até mencionar, que acho que vale a pena mencionar. A gente foi comprar uma bike, logo que a gente chegou aqui pra trabalhar no delivery pra ela.
E a gente foi comprar a bike no cash. Então a gente tava com tipo 800 pounds. 800 pounds. Levei 800 pounds na meia e fomos lá em St. Helens. Peraí, deixa eu adivinhar. Daí a Cleo finalizou a negociação. Não. Aí fomos lá em St. Helens. Já ouviu falar em St. Helens? Sim, nela, sim. E eu não sabia, mas eu tinha estudado falar que é meio barra pesada e tal. A gente foi com um camarada, ele falou, vamos lá buscar a bike na casa Com do um cara. camarada que a gente não conhecia É, também, o cara tá? que Tipo, foi comprou na meio que internet, na... né? Camarada Tipo, assim. o cara que não conhecia vocês convenceu vocês que lá era barra pesada pra ele ir junto com vocês. Não, ele falou, a bike tá lá na casa do fulano. Vamos lá, pega o Aham. trem e a gente vai lá buscar a bike. Falei, beleza. Mas, não sei, né? Levei o dinheiro na meia e tal. E a mulher de segurança, né? E aí descemos do trem, mano. Fomos andando e tal. Aí eu falei, pô, lugar desconhecido. Comecei a ver uma galera meio estranha assim, né? Aí daqui a pouco vi uma galera na esquina, assim, três malucos na esquina. Já comecei a ficar meio na paranoia, pá. Eu não andando. corro nada, só fazer essa observação. Minha corrida é muito ruim. Aí fiquei meio bolado e passamos pelos caras e cheguei lá na frente, falei pra Cleo, falei, pô, os caras meio estranhos lá na esquina, viu? Já ia falar pra você, amor, pra gente, pô, viu os caras pra gente correr. Ela falou, pô, já tava pensando qual que eu ia bater primeiro. Real. Já saquei uma Tem a estratégia, tem que ter a lógico. estratégia. Falei, pô, imagina, mano, eu saio correndo, ela fica batendo nos Fica caras. batendo nos caras. Porque eu correr não ia Como é que acontece adiantar, em os caras casa, iam me mano? pegar. Fica aqui, Cleo, que eu vou chamar a polícia. Como é que eu vou contar isso no podcast depois, mano? É bem que a situação é hipotética. Foi hipotético. Mas vamos lá, Caramba, vai ser mano. E aí foi assim que eu conheci o CrossFit, com esse professor que veio de São Paulo. Que Aí massa. eu entrei na faculdade, eu fiz estágio em todas as áreas que você possa imaginar. E aí trabalhei com CrossFit a maior parte da minha vida, até vir pra cá. Até vim pra cá. Até antes de entrar ali, pô, antes do Thiago falar o que ele fazia antes de vir pra cá, tu estudou fora do Brasil, não estudou? Estudei, fiz o 3º ano do ensino médio em Israel. Fui pra lá. Foi lá que ela passou na faixa de Gaza. Foi lá que eu passei na faixa de Gaza, E exatamente. começou a falar imigrante. É. Hoje é o podcast das Exatamente. piadas. Temos um quase stand-up comedy aqui do lado. Aspirante. Ah, exatamente. Ela Pô, que gente, imigrante. bota essa piada do último episódio aí, mano. Ela que Clipa essa piada e imigrante bota fala, aí. mas não fala mais, como é que é? Em Falava imigrante lá. 2009... Falava imigrante. Falava, não fala mais. Aí porque não cola mais brasileiro lá, né? Em 2009, eu fui fazer o 3º ano do ensino médio em Israel. Aí agora eu lembrei Por porque quê? da piada. Conta aí, Eu conta aí, não- a galera vai saber também. Eu não lembrei, eu não lembro. É, gente. A galera porque dos brasileiros foi proibido depois. Conta aí. você Tá. Foi verdade. Então, eu fui pra Israel em 2009. De novo, né? Terceira vez que tô falando isso. Quarta. Pra fazer o 3º ano do ensino médio no Brasil. É o último ano da escola no Brasil. Por que eu fui pra lá? Porque é uma oportunidade que valia a pena. Você pagava $200 por mês e tinha escola, comida, casa e passeio, tudo incluído. Então, na época, o dólar eu pagava tipo R$400 e tinha tudo isso. E aí valeu a pena e eu fui conhecer. E eu morava num colégio interno. E aí chama Kfar. E aí nesse colégio interno tinha vários prédios. Prédio de brasileiro, um prédio de sudanês, um prédio de etíope, um prédio de russo e um prédio israelense. E aí lá tinha o convívio, eu estudava em português, não estudava em hebraico. Não aprendi o hebraico como eu deveria nesse ano. Vocês imaginam, 25 brasileiros, Mas não De sabe falar nada. assim? 15... sim, não morro de fome, com certeza. E aí eram 25 brasileiros do 1º ano ao 3º ano do ensino médio, então só molecada, sem pai nem mãe. Então vocês Lá, imaginam... né? Sem pai nem mãe lá. Imaginam a bagunça que não era. E a piada foi porque o meu ano foi o penúltimo. O brasileiro sempre fez muita besteira lá. Só que no ano da minha prima, eles fizeram tanta besteira, mas tanta besteira, que eles cancelaram o programa para brasileiros. Então, o programa de brasileiros foi cancelado em Porque os BR tocou 2010. terror lá. Tocaram terror. E agora é falava terror. imigrante. E aí falava imigrante. Por que tu foi pra lá? Por que você foi estudar lá? Porque era não mais fácil, mas era uma oportunidade. E porque ela é descendente de judeu. A família da minha avó são judeus da Polônia e foram pro Brasil antes de estourar a Segunda Guerra. Então, o Israel, ele tem esse programa muito forte de repatriamento, né? De trazer os judeus pra dentro do país de novo. Então, tem várias formas de você ir. E a Ayanot, que era a escola que eu fui, era a oportunidade que tinha. O meu primo foi em 2008, adorou. Foi assim, aquela questão do autoconhecimento, né? Então, ele se descobriu lá.
E ele falou, não, tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Aí, em 2009, no ano seguinte, eu arrumei as coisas todas. E fui estudar, foi por isso que eu fui pra lá. Pô, mandar um breve salve pro Ramon aí, pô. Ramon, Obrigado. estudante do Muito autoconhecimento também. E aí vai Foi puxar mal, o Ah, público. não é pra mim. Não, Abraço, Ramon. Ramon lá em Israel vai puxar o público lá em Israel pra escutar o podcast também. É, e Ramon, Ele tá em Israel Tá, ainda. mora lá, é. Então, se vocês quiserem, o Ramon é uma boa pessoa Não. pra podcast, fazer online, Por vídeo né? Skype, chamada, por né? Skype. Por videochamada. Ele é fera. Fala bem pra Ramon? caramba. Ramon do quê? Ramon Pereló. Ramon Pereló. Nossa, só dá um sobrenome difícil aqui, né? Ramon Pereló, queremos você aqui. Ele mora em Esperando pra Israel videochamada. desde 2008. Desde Ele 2008. foi fazer um intercâmbio e ficou lá. Ou Ele não? voltou em 2000, voltou, né, 2008, 2009. Aí no final de 2009 ele voltou pra lá e tá lá até hoje. Pô, que da hora, Caramba. E aí ele tem Caramba. algumas viagens, já veio pra Europa. Ele tem uma história bem interessante, tipo... Mas de como conta, migrar. conta lá pra gente de Israel. Tu não tinha medo de cair uma bomba lá? Não. Lá é um país muito E de passar um seguro. homem correndo com a bomba agarrada no corpo. Não, também não. É um país muito Só escutar o seguro. tic-tac. Não. É a E mesma de ter coisa corintiano que... no prédio de brasileiro lá? Também não tinha medo? E Com tinha, certeza. porque a maioria era paulista, né? Meu lá. Deus Uma do bosta, Tipo, Por isso cancelaram o plano. Biscoito e bolacha era discussão diária. Se era biscoito ou bolacha. Biscoito é mesmo? biscoito, não é bolacha. 15 anos. Pô, se a gente for 13, puxar pelo 15 tradicional, anos. em Portugal se chama de biscoito. Biscoito. É porque é biscoito. Se você ler, Sim, a gente pode biscoito. entrar nessa discussão A aqui. regra é clara, biscoito Porque recheado, biscoito... bolacha sem recheado. Tá, se você pega o pacote de traquinas, tá escrito biscoito. Não tá escrito bolacha. Então não tem. Tá, só você ler. É Mas só no, ler. no Rio Grande do Todo Sul mundo é tem que ler. bolacha. É pra no Paraná é bolacha. Bolacha recheada. É, não, do Paraná pra baixo é bolacha. É bolacha recheada. É bolacha recheada lá pra nós. Nós vamos fazer um Mas, podcast enfim. somente sobre este tema. Biscoito e É bolacha. bolacha ou biscoito? Mas enfim. E Deixe seu aí... comentário nesse vídeo. Se você É. acha que deve Ó, ter um engajamento. podcast sobre É isso aí, verdade. engajamento. Se você acha que é bolacha ou biscoito. No Paraná, só vou dar uma aqui pra vocês entenderem que é bolacha. No Paraná é bolacha recheada ou bolacha. É, bolacha é isso aí. É. Do Paraná pra baixo, a Maria Bolacha de Santa Catarina, ou eu sou do Rio Grande do bolacha Sul. Não, vocês têm que ler o pacote de biscoito. É, estamos precisando exercitar a leitura. Enfim, Mas e aí? Não, E é aí- bolacha, tá? Me dá licença que eu vou servir um chimarrão agora. beleza. Não, pode falar. E aí, é muito tranquilo. Lá, o país, ele tem um sistema de alarme. Então, quando a bomba pensa em sair do lugar que tá saindo pra ir pra Israel, eles já ativam o sistema de alarme. É incrível isso, né? Eu vi. Tem uma menina que tem um canal no YouTube que ela fala sobre Israel. E, cara, é incrível esse sistema deles. É vibe Exatamente. Star O Wars, negócio- né, mano? Eles apertaram o botão, a bomba nem saiu ainda pra atingir Israel, o sistema deles já Já tá. tá. Vibe Star Wars, E tem aí- um escudo no bagulho, né? E aí vai É? todo mundo pros bunkers ou bunkers, depende. Bunkers, é. Bunkers, vamos praticar o inglês, pô. Acho É, a menina bunkers, fala bunkers, bunkers. mas eles falam assim lá? Bunkers. Pô, o sotaque de lá é bem difícil, que eles falam um R com a garganta, né? É tipo o pessoal de Liverpool. É, Não, isso bem- aí. Não, aqui é esquisito. Aqui é, não. esquisito. Aqui é Eles falam assim esquisito. mesmo. Aí outro tema pra podcast, como entender o inglês de Liverpool. Não, aqui é esquisito. Tem treinamento pra ir pros bunkers? Tem. Na escola a gente fazia o treinamento. Aí, tipo, do nada, à noite, tocava a sirene. Mas a gente já sabia que era o treinamento que eles avisavam. Aí, no nosso caso, a gente não mas daí tinha... perde emoção, né, João? Acho que a primeira É. vez é massa, né? A Mas gente depois não tinha no prédio brasileiro não tinha o bunker. A gente tinha que ir pros prédios do russo na frente. Aqui é bunker no do brasileiro. A gente dá jeito, né? É, esses brasileiros aí deixa. Ainda mais do Rio, mano. Vindo do cara. Rio. E aí Com a certeza gente vão ia arrumar pra uma malha que segura frente. essa parada. A gente ia pro bunker da frente, que era no prédio dos russos. Aí você imagina, né? Um bando de adolescente. Aí é festa, né? Todo mundo ia, gritava, não sei o quê. Era Entre só outras fuleiragem. coisas. E aí ia todo mundo lá, e aí ficava um tempo lá, eles davam alguma instrução, e aí a gente voltava pra dormir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas é tudo muito organizado. Mas e aí, tinha alguma parada deles monitorar o tempo? Tipo, hoje vocês tem evacuaram tempo, em tem 1 tempo. minuto e... tem tempo. Na verdade, tem bastante tempo. Principalmente depois que você faz tipo crossfit, você vê que em 30 segundos você consegue fazer muita coisa. Então, 1 minuto e meio, por exemplo, é muito tempo. Se tiver organização, é muito tempo. Então, como era treinado, tempo de sobra pra chegar do outro lado. Era só Legal. atravessar, é. E aí era assim que era o treinamento. Mas a cultura
de Israel é muito bacana. É um país novo, relativamente novo e muito bonito. Então, quem tiver aí Fala pra nós oportunidade, um ponto viagem. massa que você viu lá que te marcou. Uma parada bem da hora em Israel. Pô, tem algumas coisas, né? A Massada, que é uma trilha que você faz meio que no meio do deserto. E aí você tem como ver ou o nascer do sol ou o pôr do sol de lá. Israel tem camelo? É lá que a galera anda de camelo? Não. É, no deserto. É lá, maneiro. né? Tem, eu acho que eu não dei de camelo lá não, mas eu acredito que tem. É principalmente ali nos acampamentos Se drusos. tem deserto, né? A gente já imagina camelo, né? Tem. A Massada foi muito marcante porque é muito bonito. O Mar Morto é muito legal. O Mar Morto é como se você entrasse numa banheira de óleo. Vocês visitavam direto ou foi um passeio no Mar Morto? Foi um passeio. Ah, um passeio. É, mas, tipo, não e quer nas um aulas dia de só. história lá, eles explicaram pra ti quem matou o Mar Morto? Não. Consegui! Consegui Ele mudou. fazer a minha piada! Ele mudou, cara. Não, mano. O Mar Mudou o Morto... approach, né? Mudou o approach, né, mano? O Mar Morto, eu ia falar porque na aula de história, Eu tava que aula? só Eu nem esperando. lembro. Eu não lembro de nada. Se teve um ano que eu não aprendi nada na escola, foi esse ano. Só ficava esperando os alarmes pra... Farra, né, mano? Longe de casa. Foi esse ano, eu não aprendi nada. Ainda consegui ficar de recuperação em português. Nossa. Eu e outra menina. Passou em hebraico, aramaico. Passei em tudo. Em português, fiquei de recuperação. Eu e a Luana. Tá valendo, pô, tá tá valendo. valendo. A Luana também é muito boa pro podcast. Ela já morou nos Estados Unidos. Vamos anotar aqui que a gente Ela tá é com a nossa lista brasileira, aquela, morou né? nos Estados Unidos e tá morando em Israel agora. Também é muito boa. Mora em Israel também. Mora em Israel também. Vale a pena. A Luana tem muita história bacana. E esse passeio que vocês fizeram pro Mar Morto foi no... Lá tem inverno? De Tem, neve, essas paradas? tem, Mas foi tem. no verão isso, né? No verão. Vocês entraram no rio. Entramos no Mar Morto, sim. O Mar Morto, ele é só porque... O Rio, o cara chamou o mar de Rio, mano. Mano, essa parada lá, com certeza. Essa parada já é morta, que nem um rio, ela é sossegada. Não tem nada. Por que é Mar Morto? Porque tem nem onda, né? nada consegue sobreviver ali. É o nível mais baixo do mar. O Mar Morto é o nível mais baixo. Não vai ter nada mais baixo do que o Mar Morto. Não tem nenhum a nível plâncton? do mar. Plankton, nada? Tem nada, só tem bolas de sal. Bolas de sal enormes, só isso. Tem mais nada. Mas vale muito a pena. E você pode ir boiando até a Jordânia. Diz que faz bem boiar no Mar Morto, né? Se você quiser, Por tipo, quê? a Jordânia é do outro lado. Por que faz bem? Por causa dos sais minerais, né? Mas é? quando vocês atravessaram Iodo. o Mar Morto, ninguém abriu ele pra vocês irem. Não, você pode ficar boa, você não afunda. Isso foi bem antes que fizeram essa bem parte. antes. Foi bem antes, desculpa, foi... Não lembro. Alguns Mas, mano, mas se você 2021 ficar boiando anos nesse rio aí, eu tô pensando aqui comigo agora. Ah, Você vai lá, vai boiar nesse mar. aham. Se liga, você vai até a Jordânia. Não, Mano, você vai se queimar toda. É, porque Porque você falou que a é quantidade de puro sal nessa parada. Puro sal. Mas você Por não, isso que também é não puro pode sal. ir, porque até você chegar na metade, Tem que alguém ir já com te guarda-chuva. matou. Não pode, você não alguém já pode. matou. É só É verdade. suposição, É é porque é um só... local É só civilizado. suposição, é só, tipo, coisas que você poderia fazer se não fosse perigoso. É por isso que o sujeito Entendeu? abriu lá. É que, na pra galera verdade, passar Israel, lá. pra qualquer Sim, lado... faz as paredes de água, como é que a ele bala tá- vai atravessar? Nada vive ali, muito menos tiro. Israel, pra qualquer lado que tu quer fazer qualquer coisa fora de Israel, pra qualquer lado, tu tá ferrado. É, mais ou menos isso. Eu não vivo muito mais lá, né? Que ano que foi É. isso? 2009. 2009, Muito depois você tempo. voltou pro Brasil. Depois voltei pro Brasil e aí eu fiz o curso de comissária de bordo. E aí, Cara, o comissário é de bordo, faixa preta. é. Pô, eu queria uma dessa no meu avião, Bravo. se eu fosse É. piloto. Né? E aí, Mas aí Pega não o foi pra sequestrador, frente. É um curso muito maneiro também. Quem não sabe o que é o fazer Thiago da vida, do lado vale a ligando pra pena. polícia. Thiago, ele fica lá. Faz sobrevivência na selva, tá ligado, né? Faz sobrevivência Vai. na Pô, da selva. hora. Pô, maneiro pra Ligado. caramba. A galinha morreu de calor. Foi lá no Rio, no curso de comissária. A galinha ficou no Tem que matar a quartinho. galinha pra comer, Olha, mano. E a gente Rio teria que, 40 a graus, gente mano. teria que Tem matar a galinha. pra comer. Só que aí botaram a galinha num Não, peraí, quartinho. deixa eu entender isso aqui. Vocês tinham que se alimentar, Aham. mas pra se alimentar, vocês tinham que matar uma galinha. Só que a galinha morreu de calor antes. Aí não precisou matar a Mas galinha. quanto tempo vocês deixaram a galinha lá, cara? Eu não lembro, porque 20 cada um... minutos, mano. Porque cada um fica fazendo uma Entrando no raio coisa. de sol. Porque cada um fica fazendo uma coisa. Um fica montando acampamento, outro fica fazendo a comida, outro, enfim. E aí, até chegar na parte da comida, a galinha morreu. Antes a gente precisava matar. Cara, É. Da Jaqueline, eu acho que quando a Jaqueline, minha esposa, fez também. Fez. Eu acho que na dela foi coelho. Porque foi em Curitiba, Uhum. né? E foi no inverno. Tava frio pra cacete na época. Caramba. E aí ela falou que, pô, é um bagulho tenso mesmo de fazer.
É. Eu não mencionei não, mas eu também paguei um curso de comissário de bordo na época. Quer dizer, a minha mãe me mandou o dinheiro pra eu pagar. Teoricamente eu paguei. Ela vai saber agora. Eu já falei Aqui pra ela nós que eu não temos paguei. dois tipos de pessoas, né? Ela Ele- terminou tudo que ela fez. Mas ele é envolvidão, mano. Ele é Isso aí. envolvidão com essa parada de viajar. Não, a verdade, já e tal. a verdade é que eu comprei tudo de rachixe na época. Mas vamos chegar lá, deixa que ele contar a história dela. Enfim, aí eu fiz isso e aí voltei pra Cabo Frio, entrei na faculdade. Aí e você aí fez a educação física. fiz a faculdade, trabalhei no CrossFit durante muito tempo. E aí até conhecer o Thiago. E aí eu acho que o Thiago pode contar a história dele. Que aí as nossas histórias... Vai lá, Thiago. Tá na Vão tua se voz. Fala aí, encontrar Thiago. agora, né? Fala aí pra Com nós. certeza. Dá o papo. Onde é que tu é? A Cleo não Verdade. falou de onde que ela veio, né? Você falou a cidade de você veio? Falei, pô, Cabo Falou, Frio. falou. Litoral do Rio. Então Vale a vamos pena começar visitar falando que eu também. sou da cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Cidade de Pedro, que é a cidade que o imperador, né? A família que veio de Portugal, Cidade da cerveja, né? também, Itaipava, mas também não vale Tem uma mencionar. cervejaria que se chama Não, Petrópolis, né? Boêmia. A Boêmia, Sim, mas pô. tem, é da Melhor cervejaria chopp, Petrópolis, galera. né? Melhor chopp na fábrica gosto da de Boêmia. Não, eu tava esperando pra mim dar a ideia, mas daí vocês já falaram, vai lá. Manda bala. Eu queria falar Então, do chopp da cidade Boêmia. que é uma cidade histórica. Boêmia, se Petrópolis. vocês estiverem procurando um Opa. podcast para patrocinar no Opa. exterior, nós queremos você aqui. Podemos revender as suas pins aqui. Mas então, a cidade de Petrópolis, cidade imperial, é muito conhecida. É uma cidade legal de se conhecer. O clima é muito parecido com aqui, por incrível que pareça. Chove direto, nublado direto. Faz um calorzinho no verão. E... Então não é parecido. Você falou uma parada de Dom Pedro, o que aconteceu? Ele foi lá? A família de Dom Pedro escolheu Petrópolis quando eles foram de Portugal para o Brasil, justamente pelo o clima ser parecido. E aí eles se estabilizaram lá. Tem o Museu Imperial, que é maneiríssimo, quem não Tem conhece. lá onde eles moravam, o Tem a palácio. casa, tem pô, tudo. louca casa, mano. É maneiro. Vocês Maneiríssimo. visitaram lá. Lá tem a casa Santos Dumont também, que é Santos maneiríssima. Dumont morou lá, É. Casa, Pai da Conheço a aviação. cidade de Santos Dumont em Minas. Casa de Santos Dumont toda adaptada, várias invenções dele, o chuveiro, o primeiro chuveiro que ele inventou. Pô, legal. A casa dele era toda, como é que se fala? Bolada. Multifuncional. Ah, é. Aonde Ele inventou o dormia. loft. É real? É, não, eu digo, tô me anabolando aqui, porque hoje em dia os caras vendem o estúdio, que é multifuncional, tipo um quarto, aí. tu puxa, vem uma então, cama, O daí dele, vira um- aonde dele ele é assim. dormia era o mesmo lugar onde ele abria a cama e trabalhava em cima da mesa, assim, era muito Olha louco a aí, casa ó. dele. É maneiro. Enfim, eu sou nascido lá e com 9 anos de idade me mudei pra Cabo Frio. E em Cabo Frio morei durante alguns anos. Fiz até o 3º ano do ensino médio, completei a escola lá. Fui morar no Rio em 2000. Viu? Ele completou a escola. Esse eu completei, mano. Foi a Eu obrigação, fiquei de né? recuperação em história no 3º ano. E eu Pô, melhor do que em português. Eu passei, Em Israel. eu passei graças à graça, vou revelar. Espero que eu não te coloque nenhum trouble, graça. Mas a graça que era a inspetora, viu que eu não sabia a resposta da prova de história, deixou eu colar e eu consegui passar no 3º ano. Mandar um salve pra Graça aí. Salve, graça. Valeu, Graça. Valeu, graça. Mas Salvou aí, mesmo. fui morar no Rio em 2008. Decidi que eu queria fazer faculdade de turismo. A razão que eu decidi isso foi porque eu sempre gostei de viajar. Meu tio me levou pra viajar em 2015 pra Bariloche. E aí achei massa a experiência. Fomos lá fazer snowboard e tal. E aí fiquei com essa parada na cabeça. Falei, pô, eu gosto de viajar. Resolvi fazer turismo. Fui morar no Rio. Fiz aquele esquema de estudante, né? Dividi apartamento, aluguei quarto e tal. Você fez turismo quanto semestre? Então, paguei a faculdade de turismo por 3 semestres. Frequentei o primeiro. O segundo eu ia um dia sim, um dia não. Daí tu começou a fazer, exercer a profissão. O terceiro eu já achei que eu já sabia o suficiente, mano. Aí comecei a praticar um turismo na faculdade mesmo. E aí senti que eu tava preparado e fui fazer o turismo em seguida. Fui morar nos Estados Unidos. Faculdade é massa, né, cara? Ela prepara mesmo a pessoa. Eu falei, você já sabia que tinha aquele. E com Como é que é? pouco tempo, né? Aquele curso que é menos tempo, como é que é o nome? Short. Técnico. Curso técnico. Eu falei, vou aplicar um curso técnico aqui, tecnológico. E fui morar na Califórnia em 2011, mais ou menos. Não, mas eu vou abrir um parênteses aqui agora, até te defendendo aí. Cara, tem muita coisa que tu vai lá na faculdade e te ensina um monte de coisa. Na hora que tu vai na prática, cara, é diferente. Ah. Então tu foi pro vamos ver direto. Tu não Eu vou pode defender dizer a que faculdade, então. A faculdade, eu acho que a faculdade, ela tá ali pra te apresentar vários caminhos. E aí, a partir dali, você guia o seu trilho. Cria o seu caminho, né? A real é que a teoria e Eu a acho prática que é. se completam, né, cara? A teoria e Sim. a prática, a real é Eu não sei essa. porquê. A educação física, ela tem muita prática. Ela é quase que 50% prática e 50% teoria. Então, pra mim, se completou bem. São assim, né? Eu só tenho experiência a área nessa. de saúde tem um amigo meu que ele é dentista, ele escreve feio pra caralho. Desculpa o palavrão aí, pessoal.
E um dia eu perguntei pra ele, aquela piadinha sempre, qual semestre que tu aprende a escrever que nem médico? E daí ele me disse, não, é porque essas faculdades de medicina e coisa assim, tu é ensinado a usar a mão pra outra coisa, não pra escrever. Tu não escreve, tu não escreve nada. Ele Ele tem que falava escrever assim. muito rápido também, né? Então É é muito- por isso que, tipo, ninguém entende nada. Não, Pode só crer. farmacêutico, né? O farmacêutico tu leva lá, Como que pode essa fita, né, mano? é a primeira e a última letra, ele, paracetamol. Farmacêutico sim, aprende a estudar letra de médico. Acho que quando faz farmácia só aprende essas paradas. Mas vai lá, mano. Vai. Daí. Aí foi isso, mano. Depois Aí, da- até, não, mas até, pera chegar, aí. até chegar nessa época que eu viajei pra Califórnia, eu trampei desde moleque, desde os 16 anos. Comecei trabalhando numa corretora de seguros. Vendi quadro nas feiras no fim de semana. Depois eu consegui um emprego que era, na época eu achava o máximo, mano. Que era de caixa folguista na empresa Osklin. É uma marca de roupa famosíssima que iniciou no Rio. E hoje em dia eles têm loja em todo lugar do mundo. Tem em Milão, Nova York. Tem em San Diego, na Califórnia. É Oskley, não é Oakley. Osklin, não, Oskley. Osklin. E aí eu era caixa folguista nessa época, em período de 2009, 2010. E isso queria dizer que cada dia eu cobria a folga de um caixa nas lojas do Rio. E eram Eu ia 11... falar pra você, explique isso daí, porque assim, É. você falou tão rápido caixa folguista, É louco, é? que talvez a pessoa que tá escutando não vai entender, porque eu não só sabia. entendi Eles vão na pensar, segunda. eles vão pensar que ele tá fazendo turismo no trabalho. Eu entendi a segunda. Eu fazia turismo na Osklin, que era 11 lojas no Rio de Janeiro. E cada dia eu trabalhava em uma loja. Então eu trabalhava um dia no Norte Shopping, um dia no Leblon, um dia em Ipanema, na loja de rua. Pô, você outro deve dia no conhecer uma Fashion galera, Mall. ó. Foi louco. Eu conheci muita gente na época de molecão, né, mano? Cada fim de semana tinha uma festa diferente pra escolher, né? Aquele lance e tal, conheci várias galeras. E foi através desse trampo que eu acabei conhecendo a minha ex-companheira, minha ex-esposa, que foi com quem eu vim a viajar pra Califórnia. Foi a tua primeira viagem daí. Minha pro primeira viagem. Ah, não, tu já tinha Não, ido pra segunda. Bariloche, né? Tinha Foi ido pra acesso- Bariloche, fui com meu tio me levou, mas essa foi a primeira viagem que eu fui viajar sozinho, Foi né? solo. E aí a gente foi. Inicialmente fomos pra Orlando. A gente pagou 2 semanas de hotel em Orlando. Chegou em Orlando, eu fiz um contato com um camarada que eu não mencionei essa história antes, mas vale mencionar. Fábio Orsolon, mandar um salve pro Fábio Orsolon. Salve, Fábio. Fábio Figura Orsolon, ele conhecida. é piloto de Fórmula. Uma Fórmula antes da Fórmula Indy, mano. Na kart, não? Tipo um kart profissional. E é conhecido meu de Cabo Frio. Cheguei lá em Orlando, mandei mensagem. E aí, mano, tô aqui na tua terra, pá. Tô aqui viajando e Pô, tal. manda pro Fábio sair, né? Porque nosso Mano, podcast Fábio- tem lá os ouvintes. Fábio é fera. A gente tem ouvinte do Japão, Isso aí, tá mas vendo? não tem dos Estados Unidos Mas ainda. agora a gente vai ter Israel e Estados Unidos. Com certeza. E aí, Fabião me mandou, eu falei, pô, mano, tô aqui na tua terra só pra dar um alô, né? Amizade, moleque. Ele, porra, mano, é mesmo? Que maneiro. Não tô aqui em casa, não. Mas aonde que você tá ficando? Eu falei, no hotel tal, em tal lugar. Ele, beleza, segura a onda aí que daqui a 2 dias vai passar um camarada aí. Passou 2 dias, passou um amigo dele lá. Falou, ó, o Fábio mandou vir aqui, mano. Falou que você tá ficando aí. E deixou a chave do apartamento, a chave do carro dele pra você. E aí, além das 2 semanas que a gente ficou de hotel lá, a gente ficou mais 2 semanas na casa do Fábio, um condomíniozão na frente da água. Ficamos lá de patrão. Porra, que Ficamos legal. 2 semanas extra em Orlando. Foi onde eu aprendi a primeira vez a botar gasolina no meu próprio carro. Que nos Estados Unidos você faz isso, igual aqui, né? Achei uma viagem. Não tem que pagar ninguém, você vai lá e bota. Enfim. Pagar ninguém, não. Não. Eu não ganho, né? Ninguém é de graça. Ainda bem que o Thiago roubava Você gasolina. bota gasolina e depois paga, né? Dei o Esse ganho. é o esquema. Mas é estranho, Mas né? foi Tu para massa. o carro e fica tipo... Quando eu cheguei não entendi nada. Que Falei, que eu como faço? assim, mano? Cadê o frentista, né? Mas, Mas, mano, enfim. eu fiquei bolado que eu abasteci no Asda. Fiquei bolado. Fiquei, Eu fui lá fiquei. no Asda. Aí meu carro tava quase acabando o petróleo. Eu fui lá e pá. Taquei gasolina no carro, né? Aí tinha a maquininha lá. Eu passei o cartão antes de liberar a bomba. Passei o cartão. Aí, tipo, liberou a bomba. Eu coloquei o combustível. E quando eu terminei de colocar o combustível, automaticamente você devolve o bico lá. Aí você vai pagar, né? E aí, tipo, ela já tava no começo. Eu coloquei o cartão de novo. Ela iniciou de novo. Daí eu falei assim, mas tá errado. Aí eu olho pra um lado, olho pro outro e não tinha. E lá no do Mas Asda é que não tu tem já tinha ninguém. posto o cartão, né? Já, É. tinha posto antes de E abastecer. botou a senha. Sim. E no Asda não tinha ninguém. Então não tinha um frentista, não tinha uma gabininha pra mim ir lá e perguntar pra pessoa. Lá é totalmente self-service. Caramba. E aí, tipo, eu fiquei naquela. Daí tem um cara do outro lado assim, ele perguntou pra mim, ô mate, tá tudo bem aí? Daí eu peguei e falei, cara, eu coloquei gasolina aqui, mas não cobrou. Daí ele falou, não, fica tranquilo, eles cobram depois.
Eu falei, beleza. Eu já fico pensando, vou mandar uma carta lá Fui pra casa, mano. Fui pra casa, mas fui bolado. Sinal de fumaça. É porque eu olhava o aplicativo do celular e não tinha nada de gasolina que ia cobrar lá. E eu fui pra casa. Me ligou. Aí eu cheguei em casa, falei com a Jaqueline, falei, amor, eu coloquei uma gasolina no carro lá e não cobraram ainda não, é lá no Só Asda. vou botar lá agora a partir de Não, agora. eu falei pra ela, você não vai fazer compra no final de semana no Asda, que eles vão ver a placa do carro de novo. E aí, não, se liga, no outro dia, eles não me cobraram. Eu acordei e olhei o celular, nada. Eu falei, não, tem alguma parada errada, mano. Daí eu falei com o Ramon no outro dia, ele falou, Me não, ligou. pode ficar tranquilo que eles vão cobrar. Eu falei, você tem certeza, mano? Ele falou, tenho certeza. Eu falei, então tá. Passou mais um dia e cobraram no terceiro dia. Caramba, Aí cobraram. tampão. Mano. Pô, aí eu nunca fiquei tão feliz em pagar uma parada. Mas Mas- conta como que foi seu processo de tirar o visto para os Estados Unidos, em dupla. Não, então, na verdade, antes de você ir para os Estados Unidos, eu queria saber com qual idade você foi pra lá? Como que você resolveu? Por que você resolveu ir para os Estados Unidos? Qual idade você tinha? Cara, o plano na época era ir passar lua de mel em Orlando e a minha ex-companheira, ela tinha uma prima que morava em Santa Bárbara, na Califórnia, que é um paraíso, mano. Porra, um lugar maneiríssimo. É a Riviera Americana, a galera chama. E aí, o plano era passar as 2 semanas de lua de mel lá e de lá ir pra Santa Bárbara. A gente tinha alugado um quarto numa casa. E ver qual é, explorar e conhecer o lugar. E a gente tirou o visto em conjunto, né? Tirou em casal. A gente alegou que estava indo passar lua de mel. Então isso foi... Na verdade, eu não fiquei muito a par desse processo de aplicar pro visto e tudo mais. Foi meio ela que resolveu. Era muito... 2018, isso? 17? 2011 isso. Bem antes. Eu tinha 20 anos. 2011 eu tinha 20 anos. Completei 21 anos logo que eu cheguei nos Estados Unidos. E aí foi essa fita. A gente tirou o visto em conjunto em casal e a desculpa pra tirar o visto era que a gente ia passar lua de mel. E aí passou batido, foi tranquilão. E aí fomos lá, chegamos, fizemos o rolê que eu falei, chegamos em Santa Bárbara. Santa Bárbara é um paraíso, maneiríssimo. Tive várias experiências em Santa Bárbara, assim, foi muito enriquecedor a experiência lá. Chegou um momento que a gente começou a ficar lá um período mais extensivo e decidimos procurar trampo. Isso que eu ia te perguntar, se vocês foram decididos a morar lá já ou... Não, a gente foi pra passar o período do visto. Foi pra aquilo lá mesmo e acabou A gente rolando. acabou estendendo. E aí, com a extensão, a gente não tinha a condição financeira de ficar, decidimos procurar um trampo. Minha ex-companheira trampou de babysitter. Lá um trampo muito bem remunerado. A gente pagava tipo 25, 30 dólares a hora, que Putz, em é muito bom. 2011, Muito bom. dinheiro pra caramba. E tu lembra como é que era a carga horária, como é que funcionava? No começo, o dela foi... Ela começou trabalhando de fim de semana. Desse trampo, ela conseguiu um outro trampo, que ela trabalhou com gêmeos. Desse trampo dos gêmeos, ela conseguiu um outro trampo, que ela trabalhou para magnata lá. O cara era super magnata na cidade, era dono de vários negócios na cidade, restaurantes, lojas de roupa, vários negócios. E eu, nesse meio tempo, fui trampando em outras paradas. Meu primeiro trampo foi de cuidador, que a gente fala no Brasil, né? Caregiver. Trabalhei com um camarada chamado Mike. Foi um cara que me inspirou muito, marcou minha vida. Ele era tetraplégico, acho que é tetraplégico. Ele tinha movimentos da cintura pra cima e movimento dos braços limitados. Mas era um cara super independente, ele dirigia a própria van dele. Ele trocava gaita numa banda, dava aula de inglês. Foi louco. Super ativo, né? Aula de inglês para brasileiros lá? Não, ele dava aula de inglês para estudante estrangeiro na biblioteca. Que lá você vai na biblioteca, você tem como conseguir... Ele chama de tutor, né? É um instrutor, né? Qualquer biblioteca? Você vai lá, tipo, tá rolando uma lá aula. tem um esquema de um programa, não lembro exatamente como é que é agora, tá. mas tem um lance num programa que rola. Isso foi em 2011, né? E ele era voluntário, né? Então ele se voluntariava pra fazer esse trampo. E uma parada que me marcou muito na época que eu viajei, eu era muito moleque. Mencionei, eu tive o lance da... exagero com drogas, assim, foi uma coisa que marcou muito a minha adolescência, a minha fase inicial da idade adulta. Então, cheguei lá, era maconheirão, máximo. Já foi pra isso, né? Fui pra Califórnia porque era a capital da cannabis, conhecido como o melhor cannabis do mundo. E aí cheguei nesse primeiro trampo, tinha o Mike, que ele era paciente da medical marijuana, que eles chamam na Califórnia, né? Que você vai no médico e o médico te dá uma licença pra você consumir a cannabis, pelos benefícios médicos da planta.
Tipo, pra poder comprar num boteco da esquina ali. Lá os Aí caras você têm. ia lá e podia comprar. Lá é farmácia, né, mano? Você ia na farmácia e comprava. Lá tem Você farmácia. compra na Isso- farmácia pra parar. Sim. Se a polícia te parasse, não ia pegar nada. Não dá nada. Era tem, isso. Tem carteirinha. Vou mandar pra vocês. Eu achei Tem uma as carteirinhas. carteirinha? Achei. Então vou você é mandar maconheiro depois. de de carteirinha mesmo. Na época eu era. Na época é. Hoje em dia eu passei dessa fase. Não, Às vezes eu dou 2, mas já passou. Responde só uma pergunta que deve ter uma galera aí se perguntando. É realmente a melhor cannabis do mundo? Mano, eu não fui pra Amsterdã ainda. Eu quero ir lá conhecer a cannabis de Amsterdã. Mas a de lá, não conheci nenhuma outra cannabis em outro lugar. Mas também não viajei o mundo inteiro. Mas. Tipo assim, tu não precisa escolher. Tu vai lá e compra qualquer uma e... Mano, qualquer uma é muito melhor do que qualquer lugar que você vai encontrar por aí. Mas lá tem. É alucinante, mano. É bagulho de filme, assim. Quem assistiu aquele Pineapple Express, é um filme famoso de maconheiro, vai entender o que eu tô falando. Mas aí o Mike tinha essa fita, mano. Ele tinha um vendedor que ia na casa dele, ele chegava com a maletinha. O cara autorizado, né? Chegava com a maletinha, abria a maletinha, tinha os tipos de cannabis. E aí ele fazia uma prova, fazia o teste e escolhia o que ele queria. Então ele comprava em casa. E aí eu fiquei sabendo disso no começo do trampo e me fascinou, assim, que eu era capaz de fumar com ele. Ele dava uma bola no cachimbo e tal, fumava meio chapado. Enfim, foi uma coisa que me marcou. Além da cannabis, o cara era um exemplo de vida, assim, pela sua sagacidade, assim, né? Todas as limitações que ele tinha, ele vivia a vida dele quase que normalmente. O trampo era uma coisa que também era bem marcante, assim, que eu tinha que limpar a bag dele de xixi, né? Ele tinha uma bag conectada no saquinho, no pênis dele, que ele fazia xixi, que ele não podia levantar pra ir no banheiro, e fazia cocô na fralda. Então chegava de manhã, a rotina era limpar ele, esvaziar a bag de xixi, limpar, dar uma barrigada dele matinal, e... Aí... Uma barrigada. É muito boa essa expressão. É uma cagada, né? Ah, ok. Tomar barrigada. Ele ficava de lado, na fralda, assim, ficava de lado na cama, dava uma cagada na fralda, e aí eu limpava tal, fazia todo esse trampo. Ah, ok. Caramba, mano, deixa eu perguntar, mas esse cara com todas essas limitações, você falou, tipo, ele foi um exemplo. Esse cara não tinha, tipo, uma depressão, não tinha essas paradas, ele era, mano, já tinha passado dessa parte. Ele tinha um transtorno bipolar, que era uma parada assim, invisível, que afetava ele. Então tinha dia que ele chegava lá, ele felizão, tinha dia que ele tava, literalmente, ele cuspia assim no chão, boladão, cuspia assim, tá ligado? Mas eu já sabia dessa parada, então tinha um jogo de cintura ali e tal, e eu passava 5 minutos e ele mudava. Foi bom pra exercitar a paciência. É, exatamente. É tudo, né? O conjunto, porque tem que fazer todas essas tarefas. E uma parada que eu aprendi com ele, ele era chefe de cozinha até os 27 anos, que foi o tempo, 21 anos que ele teve o acidente dele. Ele era chefe. Né, teve um acidente de carro, bateu a espinha, teve um problema. Não. E aí aprendi a cozinhar com ele também, que ele fazia a função de cozinhar pra ele. A gente fazia quiches ao longo do nosso trabalho, trampo e tudo mais. E aí logo depois disso trabalhei numa franquia coreana de bijuteria. Trabalhei de salesperson, vendedor, né? 20 horas por dia? Não era, não era vendedor. Tá, pensei que era na fábrica. Depois de lá, eu trampei de distribuidor de panfleto. Trabalhei numa gráfica, era uma gráfica. O dono era italiano mafioso, o cara da barra pesada. Distribuidor de panfleto, pegava, jogava no primeiro bueiro. Não, na real, tinha um esquema de controle. O que era maneiro que eu fazia distribuição de panfleto no meu longboard. Santa Bárbara é uma cidade que era... Ela era plana, subida e descida. Então a área que dava pra fazer de skate, eu levava o skate, ia entregando. E... E lá as caixinhas de correio são tipo as que tem gramado assim na frente, a caixinha fica na beirada da rua, né? Levanta tu não a precisa ir bandeirinha, lá, que nem aqui o cara tem que ir até a Leatherbox pra largar as coisas. E aí metia o calçãozão, a regata e ia no long. Isso aí. Fone de ouvido aquele assim da Dr. Beats, né? Negocinho aceso numa mão, panfleto na outra. Né, mano? Bem Califórnia mesmo, né? Isso aí. E aí tive contato com esse camarada, o Franco, tomara que ele não esteja escutando. Mas... Salve, Franco. Franco era mafioso. Não bolado. queremos você aqui. Ele era italiano mafioso, mano. Ele era do tipo que... Ele tinha uma empresa de... uma gráfica, né? Então ele passava pelos outros trabalhos das outras pessoas e derrubava a placa. Ele quebrava a placa da galera. Mano, já vi ele fazendo isso. Mas, tipo assim, era só 2 gráficas lá ou não? Não, tinha várias. Mas se não era dele, quebra, porque se pá uma hora chega nele. Eu acho que a ideia do cara é causar prejuízo no outro, né? Não entendia muito bem. Tipo, só causar, tipo, dano, só pra incomodar, tá ligado? Tá todo mundo lá sossegado, então vamos perturbar a galera. Mentalidade de escassez. Pô, esse cara tá muito de boa, quebrar mano. aqui a placa. Tá muito nova aqui, vamos quebrar essa parada. E aí, rolou uma parada também que ele, supostamente... Não quero ser... Se o Franco estiver escutando, é supostamente. Não quero ser denunciado ou, como é que se fala? Processado. Mas supostamente a gráfica dele pegou fogo. Não se sabe por quê.
Não, na verdade a gráfica pegou fogo, né? Supostamente pode ser que... Ele tenha botado. Exatamente, a gráfica pegou fogo, supostamente. Alguém botou fogo nela. E... Na real, pegou fogo na sexta-feira, no sábado, ele me ligou e falou, mano, a gráfica pegou fogo, vamos lá comigo me ajudar. Fui lá, chegou na gráfica assim, abriu uma porta, tinha várias paradas realmente pegado fogo. E na sexta-feira eu fui com ele lá, ele encontrou com o irmão dele na frente da gráfica. E ele falou, Thiago, vai ali no mercado comprar um refrigerante pra gente? Fui no mercado. Vai ali no posto de gasolina comprar 3 galões de gasolina. Não, literalmente fui no mercado do outro lado da rua, Trader Joe's se chama. Fui no Trader Joe's, comprei um refrigerante, voltei, ele falou, beleza, já resolvi e fui embora. E aí, nessa E noite... o refri? Nessa noite a gráfica pegou fogo. Eu já fiquei imaginando agora um brasileiro sentado no Trader Joe's, tomando café da manhã, alguma coisa, escutando podcast, Trader Joe's. Eu acho que... Daí olha pro outro lado da rua, o negócio pegou fogo. Eu acho que... Mas o refri? O irmão... tomar um refri de boa. Ah, massa, rolou então. Eu acho que o irmão dele tava envolvido no esquema, botou fogo na parada. Supostamente. No dia seguinte a gente voltou lá, e aí ele chegou assim, tinha umas paradas que não tinham pegado fogo. Ele derrubou, onde tava tudo cinza assim, derrubou, pisou, quebrou. Que eu acho que a ideia era pegar o grana do seguro, né? Envolvido na parada. Claro, pegou fogo em tudo, né? Mas Ele tem pular. esse direito, né? Vamos pular essa parte aí. Depois disso, cara, eu tava enquanto isso fazendo college, fazia English as a Second Language no College de Santa Bárbara, que é uma escola maneiríssima. Existe ainda lá, será? Existe, pô. É um college super reconhecido na Califórnia. E aí lá eu fiquei sabendo de um restaurante brasileiro que ia abrir na cidade, uma professora minha de reading me falou, tá sabendo do restaurante que vai abrir. Me mostrou uma matéria no jornal, que saiu na época, o jornal local. E aí ela falou, pô, eu que tinha vontade de fazer o curso de Culinary Arts, que era de cozinha, né, no college. E ela sabia dessa minha vontade e falou, é uma oportunidade pra você começar a trabalhar em restaurante. E aí levei meu currículo lá, apliquei, salve Shin. Shin é um personagem importantíssimo na minha história. Shin é japonês? Shin é Jen. Shin é chinês, né? Chinês? É o China. É? Não, ele é descendente de chinês. Tem É Shin e a Jen, Jen. ou é só Saúde. a mesma pessoa? Não, o Shin Não, é é um o casal. brasileiro e a Jen é americana. Ele era um casal, ok. são um casal que abriram esse restaurante brasileiro, que era a ideia massa, assim. Eles abriram um café, Brasil Arts Café. A galera vai estar assistindo também vocês aí, vou mandar aí o link. E o Brasil Arts galera. Café era massa a ideia, que ele tinha a ideia de um juice bar. Ah, existe lá ainda? Existe, tá rolando. Legal. Um juice bar, que é muito comum na Califórnia, a galera que faz suco, né, naquela centrífuga. Juice bar super maneiro na frente. Vendia açaí bowl, que é o bowl de açaí muito popular no Brasil, né? Na Califórnia também, somewhat popular, bem popular. E integrado com um restaurante que vendia comida brasileira. Vendia muqueca, feijoada, churrasco. E no fundo tinha um estúdio que o cara dava aula de capoeira, aula de samba, zumba. Então tinha esse Caramba, tudo num lugar só assim? introdução cultural maneira na cidade, assim. É muito massa a ideia, mano. Muito massa, cara. E aí tive a oportunidade de trabalhar lá, trabalhei de tudo no restaurante, comecei no Juice Bar, depois comecei trabalhando de garçom, meu primeiro trampo de garçom, aprendi lá. O Xi me ensinou muito. E acabei trabalhando de gerente, ele precisava de uma pessoa responsável lá, ele tinha uma família de 3 filhos, ele tem hoje, na época tinha 2 filhas, então era muita coisa pra ele fazer, precisava de uma pessoa responsável, eu fiquei responsável na época. E eu sempre tive curiosidade pra trabalhar na cozinha, fui criado pela minha avó e minha mãe, então sempre cresci vendo elas cozinhando, me ensinaram a cozinhar uma coisa ou outra, e sempre tive essa vontade de aprender a cozinhar mesmo, de verdade. E enchi o saco lá do cozinheiro Tadeu, nosso chefe, excelentíssimo chefe, salve pro Tadeu. Abraço, Tadeu. E pra junto. Lica também, que era na época quando eu Tadeu entrei. Rita? Tadeu é Lica. A Lica. A Lica na época também trampava lá. E enchi o saco deles. Pô, me ensina a cozinhar, cara. Até que um dia eu fiz uma proposta. Falei, mano, eu quero cozinhar. Eu trabalhava de 11 a... Geralmente até a hora de fechar. 11 da manhã, que é o horário do almoço, começava. Até as 9 da noite, como gerente. Falei, mano, eu venho de manhã de 6 às 11 só pra trabalhar de graça. Só pra aprender a cozinhar. E aí ele brincava comigo, o Tadeu era paulista. Pra galera que tava zoando no início, né? Inclusive eu, que fazia turismo e tal, tu vê, o cara pegar e trabalhar de graça pra aprender um negócio. Não, né? era esforçado, fácil, sempre fui cara. esforçado. Não gostava muito de estudar não, mas sempre fui esforçado, dedicado. E aí, Tadeu era paulista, eu era carioca, ele sempre brincava comigo, né? Pô, mano, carioca não nasceu pra trabalhar na cozinha não, cara. Porque a cozinha você tem que acordar cedo, trabalha fim de semana, tem que estar aqui 5 horas da manhã, deixa isso quieto e tal. E eu sempre brincava de volta, né? Ele tava cozinhando, botava a cabeça na cozinha. Ô, mano, tô vendo você botar gema de ovo nesse brigadeiro aí, que parada é essa, cara? Ó, tô anotando essa receita do pão de queijo aqui, hein, pá. Brincava com ele. Chegou com o belo dia, ele teve um problema de saúde na família, teve que ir pro Brasil. Me chamou e falou, mano, preciso de uma pessoa de confiança. Se você quer uma oportunidade na cozinha, sua oportunidade é essa. Peguei a oportunidade, trabalhei um tempo na cozinha.
Foi massa, aprendi muito, assim. Acho que foi um período que eu chefe aprendi de mais. cozinha, deixa eu perguntar uma parada pra tu, que quando você fez lá com o cara. Você falou que o cara manjava, você colocava, falava, ô, você você colocar um ovo e tal. Tem um livro que o maluco anota, que não é possível lembrar dessas paradas tudo de Tem, cabeça. tem né? o livro de receita do restaurante, né? Tem tudo, o livro de receita que você segue. Do restaurante. Sim, sim. Não é o Que é- chefe que lá é- mesmo. é O chefe tem secreto, que né? manjar das paradas. Não, mas- é o chefe que Que faz o monta livro de aquilo. receita. É. Ele dá aquele livro de receita pro restaurante. Então, pra ser chefe, você precisa, tipo, ter É, um estudo de sim. anos O Tadeu, e vai inclusive, colocando as ele paradas. era formado no Culinary Arts, que era o curso que eu queria fazer. Ele fez o curso na Universidade de Santa Bárbara. Ah, entendeu. E aí ele me passou vários conhecimentos. E ele que te foi deu o muito livro? importante. Sim, tinha acesso ao livro lá, com certeza. Mas o livro ficava só lá na... Fica no restaurante, o livro do restaurante, né? Massa. Entendeu, mano? Massa. É. Eu pensei que, tipo assim, eu sabia que tinha um Porque segredo, o né, lance mano? do chefe é que ele traz a experiência dele de outros restaurantes também, né? Então o cara aprende uma receita no outro restaurante, ele pode agregar aquela receita, mexer alguma coisa, adaptar para pro tempero daquele restaurante, para aquele estilo. Então ele monta um livro para aquele Ou restaurante. traz uma versão dele sobre algum Exato. prato conhecido. Exatamente. É legal isso. E eu aprendi tudo isso, aprendi a interagir com os fornecedores, que é uma parte de responsabilidade grande, né? Que se você não pedir as paradas, não tem no restaurante pra você servir O a cara galera. chega Sim. lá e quer peixe e não tem Exato. peixe. E o chefe de cozinha que é o responsável dessa parada. Exato. Massa. Então o dono E do aí? restaurante não tem essa responsabilidade. É, no pô. caso o chinês ele Ele tinha, só porque paga, o né? chinês é sagaz capoeirista, né, mano? Faixa, não sei qual que é a faixa dele. Ele fazia tudo. O chinês, quando faltava alguém na cozinha, ele trabalhava na cozinha. Então, aí tive essa oportunidade no restaurante que eu tipo, foi um processo de amadurecimento muito grande pra mim, aprendi muito. E logo em seguida eu tive a oportunidade do emprego dos meus sonhos na época, né? Como eu mencionei anteriormente, eu era maconheiro. Dava uns dois. E daí tu maconheiro. queria ser policial. Maconheiro de carteirinha na época, literalmente. Vou mandar a imagem, vocês botam na tela aí se for possível. Tem a minha carteirinha com a minha cara de maluco. Coloca aí Essa agora imagem a vai estar carteira. disponível no corte. Boa, Isso mesmo. Quem E quiser ver aí? a carteirinha do Thiago, tem que ir lá nos nossos cortes. boa. E aí tive a oportunidade, cara. Fui chamado pra trabalhar como braço direito de um que a gente chama na Califórnia de Grow Operation. Então, um camarada me chamou, falou: ó, cara, eu vejo que você dá o gás, dá o sangue no trampo aí. Eu preciso Dá que um você tire dois, o sangue Dá agora. um dois, dá eu o gás, dá o fumava um sangue, baseado dá com um ele na dois. época, né? Aí, ó. Tirava um break do restaurante, trabalhava tipo 12 horas no restaurante. Então eu tirava um break, ia lá, fumava atrás, voltava a trabalhar e tal. Comia um balde de feijoada depois. Mais 3 sorvete. E aí Docinho. tive essa oportunidade. O cara falou: ó, tira folga no fim de semana do dia tal. E era louco, era difícil pra tirar folga no restaurante, porque eu era a pessoa responsável, né? Então desenrolei com o Shin lá, falei: chinês, preciso tirar folga e tal. Não falei pra ele que tava indo fazer essa missão. Fui lá conhecer o pico, que era no norte da Califórnia, onde é conhecido como Triângulo da Cannabis. Humboldt County. Tem documentário no Netflix sobre isso, a montanha... Como é que é a montanha? Montanha maligna. Montanha maligna, um bagulho É desse. mesmo? Montanha do mal. É. E tu tava lá. Fui pra lá, Várias galera se matam, morrem. Mó rolê lá. uma viagem. Se Depois de mata, puxar- a galera vai lá pra se puxa um matar ou baseado. morre de... Ah, a molecada vai Não. nova pra fazer o trampo na cannabis, que ganha muito dinheiro, e a galera ganha muito dinheiro. E acaba não começa a usando usar só droga. cannabis, né? Vai pra outros ilícitos aí. E aí vira tipo pare na montanha, É né? por isso, então. É. Tem um documentário na Netflix. A gente ainda não viu. Nunca a gente vi. não viu. Vivi, né? Eu não vi, mas eu vivi. Viveu. E aí- Fala aí. Era 11 horas dirigindo de Santa Bárbara até esse pico. Então tinha que pegar o carro e dirigir 11 horas. A primeira vez eu fui com esse camarada que me convidou. E ele me apresentou. Cheguei lá, mano, um bagulho de filme. Eram várias plantas, era tipo 1.500 plantas no sistema indoor. Quer dizer que era fechado, não era na natureza. E era o sistema que a gente chama de semi-hidropônico. Quer dizer que tem tipo, imagina uma bacia, uma banheira de água grandando 2 vezes essa mesa aqui. Uma banheira de água com uma tampa. Em cima dessa tampa tem os sacos de terra, onde a gente colocava as plantas que vinham do quarto de clone, que a gente chama, né? A gente fazia a clonagem das plantas mães. Então tinha um quarto só de planta mãe, que a gente chama, que são plantas saudáveis, onde a gente tira as podas e faz dessas podas clones dessas mesmas plantas. Então são 3 quartos. Um quarto com as mães, um quarto com os clones. E aí quando os clones estão numa idade saudável para ir para o quarto principal, a gente faz a transplantagem do clone para o quarto principal. Ah, então a maconha não planta com sementinha, não, mano? Pode também. Pode? Mas nesse sistema semi-profissional, profissional assim, para adiantar o processo, eles fazem o processo de clonagem, que já
adianta o processo. É porque a cannabis é uma planta sensível, né? Eu não entendo Super nada delicada. de cannabis, só o que o Thiago me fala. Então, pelo Por que que ele que me ela é fala, sensível? ela é É delicada. muito delicado o manuseio, assim, o cultivo é bem delicado. Ela Sim, nesses cuidados que você tá falando que tem que ter tem com a planta. temperatura, umidade, tem todo o controle de temperatura, umidade. Eu vou contar uma coisa pra vocês, cara. Tinha um vizinho meu lá quando eu morei em Floripa. O Gabriel. Esse tem história também, o Gabriel. Galera. O sobrenome dele é Galera. E Muito bom. ele morava na casinha da frente, morava nos fundos. E era tipo umas pedras, assim. Cara, ele fumava todo dia. Todo dia. E ele tirava as sementes, jogava ali no chão. Cara, tu acredita que nasceu um pezinho, cara? Nasce, então. As outdoors são muito resilientes. Ah, então As é por plantas isso. outdoor são muito resilientes. Que é o que cresce fora do sistema. E ele não plantou, cara. Tipo, ele só jogava. O troço cresceu, cara. Só jogava. Mas Aí o que as acontece outdoor tem que ter mais Aí se tu cuidado, ou não? quer- Brotou ali do nada. A outdoor, ela é mais resiliente, ela precisa de quase cuidado nenhum. Porém, a concentração do THC, que é o componente que dá a onda, que a gente fala, né, que a pessoa fica chapada, ela é menor. Então, na Califórnia, como o mercado da cannabis é muito grande, você quer uma Produto de flor, qualidade. uma flor que a gente fala que é o bud, que seja de qualidade. De qualidade que seja alto nível de THC. Então, o indoor, ele produz maior nível de THC THC. é o quê? Chama tetrahidrocannabidiol, que é o componente principal da cannabis, que é o que dá onda. O CBD é o componente mais medicinal. É o que favorece É a usado pra tratamento. cura do câncer, etc. Pra quem Epilepsia, fazendo quimioterapia pra... epilepsia, etc. pra Tem um esquema, né? diminuir. Quem tá tendo um ataque de epilepsia se põe na boca. O um negócio óleo, assim, muito utilizado o óleo. E para, né? Isso aí. Inclusive no Brasil agora tá com o pé na porta agora pra entrada da cannabis através dessa parada aí. É? Tá uma luta, Mas lá nessa fazenda que você trabalhava, vocês não extraíam esse óleo, essas coisas. Vocês não faziam esse trampo. A gente fazia também, cara. É? Vou chegar lá. A gente fazia esse lance do plantio e aí, só pra você ter uma noção, porque a maioria das pessoas não tiveram acesso a esse tipo de experiência. Então, no quarto principal era um galpãozão gigantesco, assim, dimensão é difícil de explicar, mas muito grande. Então vamos dizer, eram 7 bacias do dobro dessa mesa, com água. Nessa água a gente botava os nutrientes e a gente media o pH da água, para poder saber se era o propício Você ou estava não. equilibrado e tal. Essa água, através de um sistema de bomba ligado no relógio, determinada hora do relógio, a água era jogada para a parte de cima dessa banheira, onde era tipo uma bacia grandona, assim, tinha umas bordas, e os sacos de terra com as plantas ficavam lá dentro. E essa água encharcava os sacos de terra. Através desse encharcamento, as plantas eram alimentadas. O nutriente era fornecido para as plantas. E aí a água escoava, descia para a bacia de novo, essa água era drenada, sistema de bomba de novo, e a gente ia medindo o pH e ia controlando o nutriente da água. Caramba, mano. Rolava depois do cultivo, era um período de 3 em 3 meses, a gente fazia colheita. A colheita era um processo intenso, assim, super braçal o trampo. A gente contratava outros funcionários, geralmente durante a colheita, que faziam a colheita e faziam também o que a gente chama de trimming, que é a limpeza das flores. Porque a flor da cannabis, quem nunca viu, ela nasce um camarão, que a gente chama no Brasil, né? E em volta tem várias folhas, aquela folha famosa da cannabis de 5 pontas, né? Então, várias folhinhas em volta. E geralmente, para ir para o mercado, essas folhas têm que ser retiradas. E essa retirada de folhas é feita através do corte de a gente tinha umas tesourinhas propícias para isso. Então a gente contratava uma equipe para fazer a Então colheita. não tem nada a ver a parada da folha. Não fuma a folha da maconha. Não. A folha ela é utilizada para fazer concentrados em muitos lugares. Mas dá barato, sim, enrolar a folha e... Ela tem uma quantidade de THC, o concentrado de THC nela é muito pequeno comparado à flor. Então, o que a galera faz é cozinhar com a folha. Então, pega uma quantidade grande, cozinha a folha, extrai, e aí você é capaz de atingir, ter uma quantidade de Dá THC. uma brisa. Dá uma brisa. Mas, geralmente, não se fuma a folha, né? Idealmente, você quer fumar a flor. Ah, caramba, eu pensava que era a folha da parada. A mano. folha ela é utilizada para fazer os concentrados, como o haxixe, os óleos, que a galera ia lá para fazer isso. Era a galera tipo cientista maluco, ia com os maquinários deles lá, passavam tipo 3, 4 dias, extraíam isso, geralmente das folhas e dos que a gente chamava de small buds, que eram as florzinhas da cannabis que ficavam na parte de baixo da planta. Então elas não eram expostas à luz, então elas não cresciam muito, a flor ficava pequenininha. Você imagina uma planta normal, a flor que não é exposta à luz, ela fica pequenininha.
Isso é uma pergunta. Nesse processo não vai agrotóxico nenhum jogado em cima, essas paradas nada. Cara, Rega agrotóxico, igual de cigarro, o fumo de cigarro. o indoor ele tem um tipo de controle de pragas, sim, mas é mínimo, né? Justamente especialmente eu acredito na Califórnia, justamente pela essa alta qualidade do mercado. Quanto menos você usar, melhor para sua flor. Mas a gente já teve problemas de fungo que a gente tinha que usar determinados produtos. Mas não era em todo clone que fazia que dava fungos. Não, o clone geralmente não dá fungo. Se der fungo no clone, já não serve. Mas depois que ela vai pro quarto da flora, que é o quarto principal, tinha vezes que dava fungo. E aí você precisa... Um dos meus trabalhos era esse. Observar para ver se não tinha fungo. E o fungo vai comendo a folhinha, aí você sabe, pô, tem fungo. Tipo, ele afeta plantação a folha aí, ele fica mirrada, né? Vai afetando o crescimento e a produtividade da planta. Como é que você sabe quando a planta já não dá mais pra usar? Porque pode acontecer... Tipo, acontece da planta, ela tá bonita, assim, visualmente, Isso. e ela não ser propícia pra... O lance é, o fungo nesse tipo de ambiente, você tem que pegar ele no começo, porque ele prolifera muito rápido. Então você tem que estar sempre... O trampo era sempre checar as plantas e você... Tudo visual. Visual, uma parte E visual. pH. Ou o pH era só da água? O pH era da água, Ah, ok. O pH da água pra você... Até porque eu acho que nem dá pra você checar o pH, não né? dá. Da planta. Mas eu, quando a gente botava tipo... Eu que implantei essa ideia na empresa, inclusive. Botava música clássica para as plantas escutarem, né? Que as plantas são seres vivos, né? Elas estão em contato com a vibração real, pô. Não, eu lembrei agora do Wagyu, né? O boi Tá Wagyu, rindo, o achando boi que ele Wagyu, vai de eles fazem maconheiro. isso. É real, pô. Tem estudo científico com planta que... Colocava música. Música clássica, é vibração, né, mano? Tudo no universo é Música é vibratório, né? vibração. Tudo é energia. Eu tava Beethoven. Implementei essa ideia lá. Não. Quando eu cheguei, o patrão achou que era viagem minha, mas é real, pô. Tem estudo científico de plantas que a planta... Você não tava chapado quando deu essa ideia? Ah, com certeza. Não, com certeza. Por isso que ajudou. Tem estudo científico que os caras colocam aqueles eletrodos nas plantas e conseguem ver... Sabe aqueles Vibração. detector de mentira? Uhum. Bota aquele esquema na planta e consegue ver como que a planta reage a determinados comportamentos. Tem vários estudos que aparecem até no Facebook, tipo uma escola para questão de bullying. Coloca uma planta e os alunos vão lá e só elogiam essa planta. Ah, que planta linda, que planta linda, que planta cheirosa. Na outra fala assim, essa planta é feia, essa planta fedida. A planta que é elogiada, ela cresce e fica maravilhosa. E a planta que é xingada, ela não cresce, ela fica feinha. Pô, seres vivos mesmo. Exatamente. É real. Tem Tem muito estudo assim tem um maneiro. estudo da faca, do isqueiro, onde a pessoa que vai fazer o estudo pega e corta a planta com uma faca. E em algumas experiências depois, só de tirar a faca no bolso, a planta já começa a reagir de forma negativa. Mesma coisa do isqueiro. Ele pega e queima a planta com isqueiro a primeira vez. Interessante demais, É cara. louco, tem estudo científico provando isso. Caramba. Enfim, implementei Vai essa lá, ideia, vai lá. implementei essa ideia da música, que eu achei que era beneficial, e realmente é beneficial. E Eu colocava hip hop. Que tipo de música colocava lá? Era- música clássica, literalmente, botava. É mesmo? Pô. Que a música clássica é a frequência 432 Hz, que é a frequência da Terra, né? E aí, É a frequência da harmonia. E aí rolava, enquanto eu estive lá, as plantas estavam sempre bem. Porra, Mas me diz uma coisa, nessa fazenda aí, super cultural, cara. Louco. nessa fazenda aí, você podia consumir? Bom que você perguntou isso. Essa foi a minha primeira pergunta. Quando o cara me levou lá no quarto, mano, meu olho brilhou. De filme, mano. Bagulho assim de filme, várias plantas na época. Mas, porra, só queria saber disso. Falei, mano, posso fumar? Ele falou, pode fumar à vontade quando você conseguir. Era muita flor, mano. Muita flor. Época de colheita, era flor perder de vista, assim. E a gente tinha sempre na geladeira. Geralmente guarda-se a cannabis na geladeira, porque o calor e a luz influenciam a quantidade de THC na flor. Mas é a umidade da geladeira? Guardava num pote, aqueles embalado a vácuo, né? Aqueles potes de pressão. Agora eu fiquei imaginando ele colhendo as plantas com um cigarro de maconha na boca. É tipo tu alimentar as galinhas comendo uma coxa de frango. Não fazia isso não, pô. Não fumava dentro do quarto, não. Ah, não fumava pode? lá? Não, pô. Pô, aí as plantas iam ficar Pô, pega- boladas, né, pega mano? o ambiente. É lógico que a planta ia ficar bolada e falar, pô, a gente vai crescer, dar uma pá de fruta bonita aqui. Uma Tu pá vai- de flor pro tu vai maluco não queimar, fumar nós pô, tu depois. vai Olha o queimar. nosso cheiro aí, o cara tá fumando a gente. E era louco que eu morava nesse pio que eu não mencionei. Eu morava no topo da montanha, literalmente. Então, não, Pão pera da aí. Só montanha. pra perguntar, tu não fumava por quê? Porque não podia, sei lá, infectar o ambiente ou porque realmente, tipo... A planta ia era sentir, mano. meio hipocrisia de não querer afetar as plantas, né, tal. Ah, fumando, entendi. Então queimar o era por bud e isso. tal, Evitava fumar, não vou falar que eu nunca fumei, mas evitava entrar no quarto fumando, até porque tinha temperatura controlada, tudo Podia isso. interferir Tudo de alguma influencia. maneira. Já fumei com certeza, mas eu tinha essa mentalidade meio de fake good vibes, né?
E daí nesse tempo que você ralou lá, você morou lá na ilha. E aí morava, era Lá no topo, era no topo pico. da montanha, mano. na E eu morava montanha. num trailer. E aí no trailer tinha 2 dogs, era o Pitbull e um Labrador, era a Mama e o Gorila. Caramba, mano. E a gente tinha um quadriciclo pra andar na propriedade, porque a propriedade era íngreme assim. Uhum. Então começava aqui em cima onde tinha o trailer. E aí você ia descendo, tinha a casa das mães e dos clones. E aí você descendo aqui embaixo. Aí já tinha uma floresta assim, e no meio, embaixo da floresta Barracão, tinha o pá. pico que era meio de chavado, porque lá tem esquema de avião, né, helicóptero, pra pegar as plantações que não são legais, né, que também rola. Mas essa que você ralou era legal. Era legal. É, Todos como é que os se fala? sentidos. Supostamente. né? Era bem legal. Era bem legal. Era bem legal. Muito legal. E Foi um trampo da lá hora. na cidade, né, nessa região, no Triângulo da Cannabis, é o cultivo, a principal fonte de economia dessa região é o cultivo da cannabis. 80% da renda. economia é da cannabis. Eu ia no McDonald's, assim, eu não entendia, mano. Eu falava, por que esse cara tá trabalhando no McDonald's, mano? Todo mundo planta maconha aqui, tá ligado? Não entendia nada. Porque alguém tem que alimentar os maconheiros. Exatamente, alguém tem que te Bom, atender bom lá no negócio. McDonald's. Mas eu Pá. trampei, eu comecei trabalhava lá, comecei a pegar conexões e trabalhava nas fazendas vizinhas. Tinha o Riponga lá, o Mike, gente boa. Fazia o cultivo dele, o Mike era fera, mano. Tinha cada planta linda, as plantas coloridas, rosada, roxa. Ah, e tem outras cores também de maconha? Não é só verde, não? Tem as flores lindas. eu não mano. sabia. Tem as fotos lá. E trabalhei numa plantação, essa era, a gente chama de semi-outdoor. Pera aí, editor, coloca uma foto de uma maconha colorida. Você tem? Tem. Então coloca aí agora pra todo mundo ver. Tem várias. E aí eu trabalhei nessa foi a mais impressionante, assim, essa de filme, literalmente. Eu peguei porque é certo nível de confiança lá, né? Que a galera é um meio fechado, assim. Não é qualquer pessoa que chega lá e trampa nesse pico. Porque envolve uma parada seríssima, né, mano? Pode dar sérios problemas. Mas eu cheguei num certo nível de confiança que eu trabalhei numa fazenda, mano, que tinham 30 mil plantas. Era planta perder de vista, assim. Você chegava no pico, assim, você olhava e não conseguia mais. Esse era outdoor. Esse era que eles chamam de semi-outdoor. Não era ambiente controlado, mas eles tinham um teto retrátil na parada. Putz. Chegava à noite, elas pegavam a luz do sol, não era luz igual de lâmpada, como a gente usava na De indoor. certo horário a certo horário. Então, até acabar a luz do sol, elas pegavam a luz do sol. Depois, subia um teto retrátil, fechava, Pra 30 mil pé. pra minimizar a intempérie do frio, chuva, essas coisas, né? Pra 30 mil pé? 30 mil pé. Eu fiz colheita nesse trampo. E o sistema de colheita lá paga muito bem, é tipo 25, 30 dólares a hora. Então, a galera, é um mercado que foi... Fez uma grana lá, então. Trabalhei Quanto tempo você ficou lá, mano? Cara, eu fazendo acho, esse trampo eu aí? acho que eu fiquei 8 meses, não tenho certeza. Agora, minha memória, como vocês devem imaginar, não é meu ponto mais forte. Mas eu acho Mas que eu ainda trabalhei... lembra de bastante coisa. Tá, e aí quando que você ficou lá e tal, quando é que você Aí, voltou mano, foi o que rolou comigo, foi o seguinte, que é o que inclusive mostra no documentário aí da Montanha Maligna, sei lá como é que é o nome do Netflix. Galera, era não muito- procurem por esse nome, porque não é o nome verdadeiro. Eu era muito imaturo na época, como vocês podem perceber, né? Então, Tinha 21 anos. Né? nessa época eu já tinha 21, 23. 22. Ah, tá. Ah, ficou um bom tempo lá. 6 anos lá. E aí, comecei a trabalhar lá, fazer uma grana. E eu trabalhava numa janela de 20 dias. Isso eu contei que eu peguei uma folga de fim de semana. Cheguei lá e falei, mano, vou trabalhar aqui. Cancelei o emprego com o Shin lá. Deve ter ficado bolado comigo na época, porque eu abandonei ele, né? Tava de posição principal no restaurante. E falei, mano, vou seguir meu sonho aqui, que é trabalhar na cannabis. E aí, voltei pra lá e fiquei trabalhando. Eu trabalhava uma janela de 20 dias, ficava trabalhando, voltava pra casa, ficava 7 dias. E aí é importante mencionar que era 11 horas de carro viajando, da onde eu morava em Santa Bárbara, pro norte da Califórnia, um pouco depois de São Francisco, é onde é o Triângulo da Cannabis, Humboldt County. Então eu ficava nesse esquema. Quando eu voltava pra casa, imaturão, tinha nada na cabeça, eu já vinha através da minha criação, reproduzindo vários padrões, que a gente chama hoje eu entendo como padrões tóxicos. Então, eu sempre tive na minha família histórico de traição, abuso de substâncias. Então, eu acabei aprendendo e adquirindo esses padrões e fui reproduzindo ao longo da minha vida. Com essa oportunidade que eu tive de grana no bolso, voltava para casa, ficava 7 dias de bobeira, comecei a explorar outras drogas. Eu já tinha contato com outras drogas, desde os 18 anos já tinha experimentado com... 18 anos, né? Sim. Desde os 18. Desde os 18 tinha experimentado com cocaína, LSD. E aí lá na Califórnia eu encontrei um contato de cocaína que a gente chama de cocaína boa, bem pura assim.
não dá ressaca, que a galera fala, né? E de MDMA, que é o conhecido como êxtase, né? O êxtase puro. E aí comecei a experimentar usar essas outras substâncias esporadicamente. E aí ficava 7 dias usando essa substância, ia pra fazenda, trabalhava, fumava cannabis todo dia, cigarro igual do Snoop Dogg, aquele cigarro na blunt, né, que a galera fala. E aí começou a alterar a química. Exatamente, braço de Judas. Braço de Judas? A galera fala. Nossa, que nome horrível. E aí comecei a alterar a Eu química do conheço meu como cérebro. paeirão. Também serve. Também serve. Química do meu cérebro começou a ficar alterada, eu comecei, ficar meio fora de mim. Vinha reproduzindo os padrões tóxicos que eu vinha reproduzindo ao longo da minha vida. E um belo dia eu peguei um contato de um cara que tinha contato de LSD. Lá na Califórnia tem muito estudante de química que produz as suas próprias drogas. LSD, êxtase. Tipo Breaking Bad. Tipo Isso, Breaking a galera Bad. faz na banheira de casa, literalmente. E aí peguei um contato com esse cara. Porra, tenho LSD. Isso provavelmente foi depois de Breaking Bad. O cara me Ele vendeu só olhou, 4 né? jujubas. Falou, ó, mano, cada jujuba é o equivalente a meia dose de LSD. Se quiser bater 4 uma onda... jujuba é o que? 4 saquinhos? Não, 4 jujubas. Sabe esse jujuba que vende aqui? Aquele azedinho? Ah, tipo Jujuba, docinho lá. Ah, O bota cara fé. pegava jujuba e pingava uma gota de LSD na jujuba. Ah. E a galera fazia isso. Caramba! É mesmo? Eu achei É que uma LSD era um viagem. comprimido, uma parada Não, assim. o LSD geralmente tem é feito num diferença nenhuma, papel. não sei. Geralmente o LSD é feito Tu num nunca papel. viu assim, o cara usou papel. Que aí tem o foto, carrinho, aí bota a tem foto o da cartela aí, bota a carrinho. foto da cartela pra galera ver o LSD. É, Bota coloca na língua. Geralmente é um cartelzinho de papelão que você bota o papel na língua, ou muitas pessoas tomam um quarto, né? Dependendo da sua nível de De experiência com a parada, né? tolerância. E aí, mas nesse caso ele colocou numa jujuba, que também Mas é o mesmo dependendo efeito. também a quantidade que tomar é capaz de ir lá pra montanha maligna Exato. E ver Buda. Só que o lance que e ver Buda. o lance da galera que faz essa galera homemade em casa é que não é uma parada industrializada que tem um controle igual você como uma cerveja, você sabe que tem 4,3 de álcool. De álcool. Nesse Lá não feito- dava pra saber feito em a casa, não dá. quantidade Cada vez alucinógena era da uma parada. surpresa. Aí o cara falou pra mim, 2 jujubas é equivalente a uma dose. Então, uma jujuba é meia dose. Você deu um Halloween lá, peguei esse contato, tomei meia dose de LSD. Só que, obviamente, não era meia dose. Ou pode ser também que a química do meu cérebro estava tão alterada que bateu uma onda tão forte, mano. Na época eu achei que eu tinha ficado maluco. Que eu achei que, eu achei que todo o meu... Ele literalmente deu uma dose comprimida, né? Foi, te deu um exatamente. comprimido. Eu achei que todo o meu ambiente estava mandando mensagem subliminar pra mim. E aí Como assim? Como assim? eu ligava a televisão, eu pensava que a televisão tava falando comigo. Eu escutava uma conversa, eu pensava que estavam falando de mim. É tipo uma... A galera chama de paranoia, né? É. Já viu o filme que, tipo, filme de terror tem muito disso. Uhum. Que aí a pessoa fica assim, caramba, estão falando Sim, a disso. pessoa fica naquela... A pessoa tá rindo de mim. É uma pessoa que é paranoiada mesmo. Foi isso que ele teve. Então, eu entendia que isso era paranoia na época. Só que depois, cara, eu estudei muito depois sobre isso. Eu entendi que o LSD me conectou com a minha consciência, que uma coisa muito comum no estudo do LSD. Existem estudos de pessoas que fizeram isso ao longo da vida. E ele realmente te conecta com a sua consciência. E foi o que aconteceu comigo. Não é que as pessoas estavam falando de mim, mas tudo eu relacionava ao meu universo. E o que eu tava, na verdade, eu tava com consciência pesada, porque eu vinha reproduzindo padrões tóxicos, eu vinha traindo a minha ex-companheira, era falso contigo, tipo, falava com você, era amigo com você aqui, você ia embora, falava mal de você. Esse tipo de coisa, né? E aí, isso começou a me assombrar, veio tudo de uma vez só, comecei a ficar nessa paranoia. E foi no Halloween, mano, isso. Foi quase agora, aniversário agora. Halloween de 2015. E no dia seguinte a gente tinha que ir pra fazenda. Eu tinha colocado um camarada meu na fita de trabalhar na colheita da fazenda. Tava na época de colheita. Ele era marceneiro. E eu botei ele na fita pra fazer um deck lá. Tipo, precisava fazer um deck no trailer. E depois ele ia fazer a colheita. Então ele ia ganhar uma grana fazendo o deck e ganhar uma grana fazendo a colheita. E aí viajei com ele no dia seguinte. Tomei o LSD numa noite. Mas você já tava bem no outro dia? Cheguei em casa na paranoia e tal. Fiquei meio na loucura assim. Dormi, no dia seguinte acordei pra ir embora, tipo 7 horas da manhã. Ele passou lá em casa pra me pegar de carro. Fomos viajando 11 horas. E aí no caminho falando, porra, mano, tinha que ver ontem à noite, bateu uma paranoia, aconteceu isso. Contei pra ele mais ou menos. E acendeu um baseado, sempre fumando, né? Quando você fuma cannabis próximo a uma onda, a uma trip de LSD,
meio que a onda volta, a onda do LSD volta meio que mais forte ou tão intensa quanto a onda que você teve. Então na viagem já voltou meio a paranoia de novo, já comecei a ficar repensando as paradas que eu vinha fazendo, né, que estavam pesando na minha consciência. E chegamos na fazenda. Chegou na fazenda, comecei a trocar ideia com o proprietário. Ele viu que eu tava meio perturbado assim, falou: o que aconteceu? Eu expliquei: pô, tomei esse LSD, não bateu bem, aconteceu isso. E ele falou pra mim: o que tá rolando, mano? Eu falei: cara, tô com consciência pesada porque eu tô fazendo isso, traindo a minha esposa. Ele falou: mano, conversa com ela. E quando você tá nesse estado de consciência assim, qualquer comando que você recebe, Você acata. ele é muito direto, mano. Eu falei: porra, pode crer. Subi, a gente tava andando no quarto lá no quarto principal, subi com um quadriciclo que eu mencionei. Liguei pra companheira, falei: tá acontecendo isso, tô te traindo com figura tal. Ela levou Vomitou tudo. Telefone. Vomitei pelo telefone. Ela tomou um choque, né? Com as informações. Percebeu que eu não tava bem. Para tudo. Aguenta um minutinho. Dá uma calmadinha aí que este episódio a gente resolveu dividir em 2 partes, porque tem muito conteúdo, muita informação. Então, pra vocês não ficarem confusos aí no meio desse mar de informações, a gente resolveu dar uma cortadinha por aqui, né, João? Só pra não deixar muita informação de uma vez, toda a informação desse podcast, toda a história, tudo em uma só. A gente vai dar essa pausazinha e vocês vão receber, logo menos, vocês já vão estar recebendo a segunda parte desse podcast também. A segunda parte tá recheada de conteúdos. É muito mais conteúdo, então toda a história que vocês ouviram até agora tem muito mais história pra frente. Então por isso a gente resolveu colocar ele em 2 partes. Em 2 partes, exato. Não se preocupa. E antes de você nos deixar neste vídeo, pra quem tá assistindo pelo YouTube ou pra quem está escutando também no Spotify, o que eles têm que fazer, João? Fazer, gente, aquilo que fortalece a nossa amizade, que em todo podcast a gente tá pedindo pra vocês. Deixem o like. Se você gostou desse podcast, se você gostou de um outro, se você tem alguma sugestão para nos dar, comente aqui embaixo. Deixe seu comentário. É muito importante para nós sabermos o que vocês estão pensando. Para quem tem reclamações sobre o podcast, nós vamos criar uma linha ali, não quero saber a sua opinião, você também pode deixar o seu comentário lá. Por essa ele não esperava. E se vocês não nos seguem ainda, não nos acompanham no Instagram, a gente está lá como @falaimigrante. A gente também tá no Facebook. Enfim, se eles quiserem ter um contato comercial com a gente. Contato comercial pelo falaimigrante@gmail.com. A gente tem Twitter, TikTok, mas a gente não tá postando nada lá ainda. Tá esperando os comentários de vocês aí. Não tá rolando muito comentário aí, aquele engajamento todo, né, João? Como é que a gente vai fazer uma dancinha sem engajamento? A gente precisa que vocês peçam a dança. Vocês têm que pedir a dança, não vai rolar. Eu acho que é isso então, né, João? É isso mesmo, então aguardem um minutinho, logo mais vocês já vão receber a segunda parte desse podcast. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E se vocês quiserem conhecer outras histórias, corre lá na nossa playlist da temporada 2021 aí, que tem tem um monte já. Pô, tem vídeo pra caramba lá, cara. Já dá pra fazer 3 treinos aí na academia tranquilamente. Já. Forte abraço, valeu! Até mais.